parte civilizada do Brasil tem acordado ultimamente com notícias muito graves. A Lava Jato acumulou investigação contra 38 mil brasileiros. No total, são 350 terabytes de informações acumulados lá em Curitiba. Para a gente ter uma ideia, essas informações foram acumuladas de 2015 para cá, são 5 anos. Enquanto isso, o Ministério Público Federal, que investiga crimes desde 1980, quando terminou a ditadura militar, são 35 anos, quase 40 anos, só tem 40 terabytes. Como que a Lava Jato acumulou tanto dado em pouco tempo? A única explicação é que houve um apoio internacional para que ela tivesse feito isso, né? Esse apoio, o único lugar que ela poderia conseguir é da NSA, essa agência de espionagem americana que espiona as pessoas através da internet e que nós descobrimos em 2013 que estava espionando não só a Dilma Rousseff, né, a Petrobras, porque mostra que os americanos têm grande interesse com relação ao pré-sal, mas estava espionando também aliados dos Estados Unidos, o presidente da França, o primeiro-ministro da Itália, o primeiro-ministro da Inglaterra. É o maior aparato de espionagem que existe no mundo. A única explicação para a Lava Jato ter tantos dados foi que contou com a ajuda dessa organização americana. Isso é traição, isso é um crime de lesa pátria. E um outro crime que a Lava Jato está cometendo é tentar se transformar numa instituição que não é prevista pela Constituição. É uma organização de espionagem dos brasileiros que não é prevista pela Constituição. Isso é crime também. E isso aí mostra que cada um de nós, cada brasileiro, corre perigo, porque não tem critério nenhum que determina por que eles estão investigando essas pessoas. E aí a gente tem uma outra notícia, que o Ministério da Justiça também criou uma espécie de polícia política para investigar brasileiros que se colocam contra o governo, que se colocam como antifascistas. Ser antifascista no mundo hoje é uma obrigação. E o governo está investigando pessoas que se colocam como antifascistas, investigando inclusive policiais, investigando professores universitários, investigando funcionários públicos. Isso é um crime que está sendo cometido por quem deveria estar combatendo crimes no Brasil, que é o Ministério da Justiça. Essas questões, que atentam profundamente contra os direitos individuais e atentam contra a democracia brasileira, elas mostram que o Brasil desandou. Nós estamos num momento em que não condiz com a democracia. E nós vivemos um momento em que bandos de bolsonaristas que parecem malucos, mas não são tão malucos assim, se organizam para atacar cidadãos brasileiros que se posicionam contra ele. Como esse episódio que está acontecendo, de que um grupo de pessoas desocupadas foi para a porta do prédio onde mora o Felipe Neto, que é um grande youtuber brasileiro, e ele se posiciona contra o Bolsonaro, mas tendo uma audiência de milhões de pessoas. Quem são essas pessoas? Quem são esses grupos que fazem isso, que têm tempo de, durante um dia de semana, ir para casa de um cidadão para poder incomodar? Para mim, isso é a base do bolsonarismo. Isso são policiais que apoiam eles, nas polícias militares, e policiais em folga, suas famílias, e que se organizam, que têm essa capacidade de organização para cometer esse tipo de crimes. Esses caras são milicianos, isso são as milícias, isso é a base verdadeira do bolsonarismo. Estamos vivendo momentos muito perigosos, é preciso estar atento. Eu acho que a esquerda está muito dividida, se atracando entre si mesma, não tem ainda um rumo, mas é preciso que a gente se unifique para enfrentar esse momento ou nós vamos perder essa guerra.
É uma guerra de grandes proporções e que envolve o mundo inteiro. Muita gente, por exemplo, torce pela vitória do Biden lá nos Estados Unidos. Tem uma vantagem aí, porque com a vitória do Biden, as relações do Bolsonaro, da família Bolsonaro com o governo americano, vão ser piores. Mas esperar uma mudança substancial na relação do governo americano com o Brasil é ilusão. Nós temos que pensar que esses democratas que estão chegando ao poder com Biden, eles são falcões, né? O caso da Ucrânia, o golpe na Ucrânia foi patrocinado por eles. O golpe e a guerra da Síria foi estimulado e patrocinado por eles. E o próprio golpe no Brasil. O Biden veio ao Brasil visitar Dilma para poder exigir que as empresas multinacionais americanas participassem do pré-sal e que os chineses fossem excluídos. Como a Dilma não concordou, menos de um mês depois começaram as fatídicas jornadas de junho de 2013, que, independente do motivo pelas quais elas começaram, elas foram manipuladas, foram conduzidas, acabaram sendo responsáveis pelo golpe e pela chegada do Bolsonaro ao poder. Então, o que vai acontecer podem ser problemas na relação do Bolsonaro com o governo americano. Porém, o governo americano, os democratas, são pragmáticos e eles têm uma visão imperial. Isso por quê? Porque a visão imperial dos Estados Unidos é um mundo no qual eles sejam hegemônicos e vão tentar, de todas as formas, impedir o surgimento de um mundo multipolar. Então, na verdade, o Brasil não é o grande alvo deles. Eles querem impedir o surgimento de polos de poder que possam rivalizar com os Estados Unidos. Então, no Brasil, nós estamos com a grande tarefa que é impedir essa consolidação desse Estado policial que ameaça cada um de nós e entendendo essa situação do mundo, né? Que a situação do mundo não está fácil. Porém, há grandes tensões mundiais, a economia dos Estados Unidos caiu 32% a 34%, quer dizer, uma queda real no PIB de 10% nesse trimestre. Então, há novidade no mundo. Vamos manter a nossa luta acesa, mas sempre tendo em vista aquele velho slogan do Greenpeace, quando ainda não era tomado por grupos neoliberais. Ação local, mas pensamento global. Nós temos que ter uma atuação local importante nos movimentos sociais, nas comunidades, nos sindicatos, na política local, mas entendendo o contexto.